Bom, gente, boa noite. Um prazer tê-los aqui. Aproveitar, né, para a gente fazer uma recapitulação um pouquinho. Nós vamos trabalhar hoje os métodos de ensino, e a gente já viu, mas a gente está fazendo essa recapitulação, porque eles são importantes até para que a gente possa depois trabalhar nos nossos planejamentos de ensino. E eu agora vou compartilhar a tela. Chegar vocês um pouquinho do canto. Então, nós sabemos que o processo de ensino, gente, a gente pode dizer que o que é o processo de ensino? Ele é o fazer pedagógico, é a nossa prática pedagógica. E ele é caracterizado pela combinação de atividades do professor e dos alunos. É aquilo que eu chamo também procedimentos do professor e procedimentos do aluno. Então, todo o trabalho do professor, nesse caso, né, todo esse trabalho do professor, ele tem que ser um trabalho bem sistematizado, né? Para que ele seja realmente eficaz, né, ele tem que ter um planejamento, e dentro desse planejamento, todo mundo sabe que o planejamento ele é formado pelos objetivos, pelos conteúdos, por métodos e formas organizativas de ensino. Vale dizer, nesse momento, que a didática ela ajuda o professor, porque ela faz nessa questão da prática, ela faz esse elo entre conteúdos e objetivos, né? Objetivos e conteúdos. Ela faz o papel de quê? De mediadora, trazendo uma metodologia. Então, é essa metodologia que são os métodos que vão ser trabalhados, os meios de ensino, os recursos, as estratégias que serão trabalhadas, as formas organizativas de ensino. Então, a didática ela faz essa mediação entre os objetivos e conteúdos, trazendo uma metodologia que eu costumo falar e digo para vocês o que essa metodologia é. Eu costumo falar que a metodologia, gente, é o recheio do bolo. Você tem o objetivo, você tem o conteúdo, mas você tem que ter o recheio do bolo. O recheio do bolo é o quê? O que eu vou ajudar para que a minha aula fique bacana para o meu aluno? O que eu vou trazer para a minha aula? Aí, isso é importante. Então, você tem que ter os métodos que você vai utilizar. O que você vai trabalhar ali? Como é a forma que você vai passar aquele conteúdo para o aluno, né? E isso vai diversificando. Ele pode ser de uma forma abrangente, você utilizar um método, às vezes, para várias aulas, mas existem métodos específicos para cada disciplina, para cada conteúdo que você vai utilizar. Então, gente, os métodos, eles são determinados pela relação que você precisa dos objetivos e conteúdos. E eles se referem aos meios para você alcançar os objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, ao como do processo de ensino. Como que eu vou trabalhar? Englobando o quê? As ações a serem realizadas pelo professor. Aí que eu falo, as ações, que são o quê? Os procedimentos de ensino do professor, e também pelos alunos, para atingir os objetivos e conteúdos. Quer dizer, que na realidade, os objetivos e conteúdos são os procedimentos, né, sistematizados, que vai dar em quê? Na instrução. Né? É a forma de você estar ali, do aluno participar
e receber esses conhecimentos, né, e assimilá-los. Então, os métodos de ensino, temos assim como característica dos métodos do ensino. Eles estão orientados para os objetivos, eles implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos alunos, requerem a utilização de meios, que são os famosos recursos didáticos. O que eu vou levar para a minha aula? Vou levar um filme? Vou levar um jogo? Então, agora, qual é o conceito de método? Bom, método, gente, é o caminho para atingir um objetivo. O que eu vou utilizar para atingir o meu objetivo? Então, o professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino, em função da aprendizagem dos alunos, ele utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos, a que chamamos de métodos de ensino. Os alunos, por sua vez, sujeitos da própria aprendizagem, utilizam-se de métodos de assimilação de conhecimentos. Então, o método é o caminho para você atingir o objetivo. Então, gente, o método de ensino, ele não se reduz a um conjunto de procedimentos. O procedimento, ele é um detalhe do método. São as formas específicas da ação docente utilizado em distintos métodos de ensino. Por exemplo, se é um método de exposição, o professor pode utilizar procedimentos tais como leitura de texto, leitura de uma história, demonstração de experimento. Então, cada método você pode utilizar procedimentos diferentes, tá? Podemos, então, dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um objetivo, a um conteúdo específico. Boa noite, Milena, que chegou, Luana também. Estou vendo aqui o rostinho. Boa noite. Boa noite, querida. Então, gente, são o quê? As ações do professor, ele vai organizar as atividades de ensino e dos alunos com vista a atingir o quê? Os objetivos propostos, tá? Mediante um conteúdo específico. Então, o conceito de método de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. Aí tem uma foto, né? Professor ensinando. Os métodos de ensino ainda, eles estabelecem uma relação entre objetivo, conteúdo e método. Então, a escolha e a organização, dos métodos de ensino devem corresponder à necessária unidade, objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização do ensino e as condições concretas das situações didáticas, quais sejam. Por exemplo, primeiro, os métodos de ensino dependem dos objetivos imediatos da aula. Porque às vezes você vai dar uma aula, aí você tem que saber que tipo de aula que você vai dar. Você vai introduzir uma matéria nova? Se você for introduzir uma matéria nova, você vai ver o que cai dentro daquele conteúdo novo. Vai explicar conceitos?
é uma aula que você vai levar em conta o desenvolvimento de habilidade dos alunos ou vai consolidar conhecimentos que eles já possuem? Então, depende dos objetivos que você quer atingir na aula. Que às vezes você quer, por exemplo, introduzir um assunto, aí você, de repente, você pensa assim, ou eu vou fazer uma conversação, né? Eu posso pensar assim, eu vou fazer uma conversação, ou vou fazer uma exposição oral, ou posso, de repente, eu posso pensar, não, como é um assunto novo, eu vou introduzir um estudo dirigido, né? Que faz parte do método de trabalho independente dos alunos. Aí eu vou e trago o estudo dirigido, e a partir do estudo dirigido eu vou dar o meu conteúdo novo. Então, existem várias formas do professor trabalhar. Para isso, ele tem que saber quais os objetivos que ele quer alcançar naquela aula, tá? E vai depender aí a escolha que ele vai fazer, qual o método mais apropriado. Bom, depois, no segundo, a gente tem a escolha e organização dos métodos, depende dos conteúdos específicos e dos métodos peculiares de cada disciplina e dos métodos de sua assimilação. Porque o que a gente observa? Há uma relação assim entre os métodos. Existem métodos que são gerais, né? Que são comuns, a gente pode dizer assim, existem métodos que são comuns para todas as disciplinas. Quer ver uma coisa? Quando nós utilizamos o método de exposição oral, a gente pode observar que vários professores trabalham em cima dessa proposta de exposição verbal, não é verdade? Que é o método de exposição do professor. Ele vai introduzir um assunto, então ele vai utilizar o quê? Geralmente a exposição verbal. Ele começa a falar sobre aquele assunto para vocês, buscando de vocês, como eles podem também fazer através do método de elaboração conjunta, perguntas e respostas, o famoso interrogatório didático, que é aquela conversação que a gente faz na sala de aula com as crianças para buscar conhecimentos prévios para poder introduzir um assunto novo, não é isso? Então, eu posso dizer que existem métodos que são comuns a todas as disciplinas. Mas, por outro lado, existem métodos que são específicos de cada uma, né? Eu posso dizer também que não há um método único de ensino. Existe uma variedade de métodos que vai depender da forma, do conteúdo de cada disciplina, né? Das situações didáticas específicas, né? E também levando sempre em conta, gente, as características culturais e também o nível de desenvolvimento dos alunos, para que você possa utilizar determinado método. Você não pode ser qualquer método, você pode colocá-lo para os seus alunos. Então, isso é muito importante quando você for escolher o método, você saber se aquele método está de acordo com o nível de desenvolvimento mental das crianças, né? O nível, idade, as características culturais, tudo a gente tem que pensar. Bom, e o terceiro, a gente vai falar sobre a escolha de métodos. Dos métodos implica o quê? O conhecimento das características dos alunos. Então, a gente sempre tem que pensar nas capacidades cognitivas dos nossos alunos, né? Pensar também nas características socioculturais e individuais. O professor, por isso que eu falo que o professor, gente, tem que conhecer seus alunos, né? Ele deve investigar, ele deve conhecer tanto a parte deles na sala de aula, observar cada um deles, né? E também conhecer um pouco da vivência dessas crianças, de onde elas são oriundas, de onde elas vêm. Isso é muito importante para o fazer pedagógico.
até para saber as dificuldades e deficiências que essas crianças possuem. Bom, os conhecimentos também, a gente tem que ter sempre assim, em vista os conhecimentos prévios que os alunos já possuem, né? E outra coisa muito importante, gente, são as condições de aprendizagem, né? As suas condições de aprendizagem. Quais as condições de aprendizagem que eles possuem? Quais as dificuldades? É muito fácil quando você tem uma turma. Na minha época, aí eu costumo dizer, quando eu era pequena, lá em Barbacena, existia, por exemplo, professores que escolhiam as turmas. Vocês já ouviram falar? Deve ser, não sei se vocês pegaram essa época. Já houve uma época até que existia turma A, turma B, turma C, turma D. Turma A era melhor. Todo mundo queria fazer parte da turma A, mas nem todo mundo podia ser turma A. Alguém lembra disso? Alguém pegou essa fase? Tinha a turma dos que eram os melhores, não se misturavam. Eu peguei muito essa época. Turma A, turma B, quando eu estudei. Então, tinha professor que já escolhia suas turmas, escolhia seus alunos dedo a dedo. Quem está falando? Pode falar. Eu peguei essa fase, eu sempre era da turma C ou B. Mas, olha, e eu depois, na minha prática, enquanto coordenadora pedagógica, que eu era na época, eu via que sempre as mesmas, tinha aquelas professoras que exatamente os pais brigavam para os seus filhos pegarem aquelas professoras. E tinha outras que eles não queriam. Eu ficava assim, meu Deus, mas aquela turma é forte, aquela é fraca. Isso sempre existiu. Não sei se ainda existe. Vocês que estão aí na ativa, porque eu já estou fora do ensino fundamental já faz um tempo, bastante até, por sinal, né, que eu estou aposentada. Como que ocorre isso ainda hoje? Quem que está aí na ativa que possa, assim, que tem visto alguma coisa nesse sentido? Como que é feita essas escolhas de turma? Alguém poderia me passar alguma coisa nesse sentido? Nas escolas. Tem alguém aí que esteja trabalhando? Que saiba? Luana. E Luana? Luana? Mas, oi, professora. Quem está falando? Quem falou agora? Pode falar, Luana. Pode ir, Camila. Pode ir, Depois, que eu acho que eu ia falar sobre isso porque eu passei por uma situação essa semana que a professora da minha aluna, ela mandou os exercícios. Em cada folha estava um número de turma diferente. Aí eu fiquei na dúvida se qual folha que estava certa e qual folha que estava errada. Por de digitação, que eu lembro que uma estava 133 e a outra 233. Aí eu não sei como que eles separam lá no colégio dela. Não sei. Eu não entendi direito, entendeu? Eu fiquei sem entender, mas eu falei para ela, vamos fazer por via das dúvidas? De qualquer forma, se não precisar fazer, a gente fez. E se precisar, a gente já está feito também, de qualquer jeito. Pois é. Agora, essa questão das escolhas de turma, dos alunos serem... Hoje, não sei se está mais mesclado, está tudo muito misturado, né? Porque hoje você tem as mediadoras que ficam na sala de aula, não é verdade? Então, hoje você tem inclusão. Então, não tem como você escolher. Fala, Luana, você ia falar, querida. Não, no caso das creches, da creche, né? O que ocorre lá, a diretora ela faz assim. Se ela vê que a turminha é muito agitada, ela separa essa turminha e dá o direito às professoras estarem escolhendo,
né? Não, ela separa, ela segrega, ela tira da turma e faz outra turma? Não entendi. Ela costuma separar assim, se tem 2 bagunceiros, ela coloca um em cada turminha. Ótimo. Porque lá é dividido. Eu acho que é o certo. Maternal e maternal. E até mesmo quando são gêmeos. Se juntar os 2, já pensou? Na sala, na mesma sala? Ninguém aguenta. Não, isso está certo. Ai. Era assim, eu acho que é assim, é bom, porque não fica ruim. Já pensou? Aquela professora que pega todos que são levados, todos que são hiperativos, todos com problema? Mas já teve casos de separar e acabar fazendo bagunça do mesmo jeito. Então, alimentando mais ainda a bagunça da turma nova. Então, não adiantou muito. Mas, assim, em casos de gêmeos também, elas costumam separar também. Separa? Porque ajuda bastante no desenvolvimento da criança. Uhum. Eu tive um problema, eu tive conhecimento, né, de um problema de que tinha... Essa menina foi até minha aluna, ela teve um bebê, gêmeos. E ela foi aluna e era professora, e ela nunca aceitou que um dos filhos tivesse autismo, né? Ela não aceita até hoje. E o pessoal achou que a melhor coisa seria separá-los da sala. Ela não aceitou que fosse separado de forma nenhuma. Queria que ficassem os 2 juntos. E um fazia as coisas, o outro não fazia nada. Ficava sempre à sombra do outro. Agora eu nem sei como é que ficou, porque ela foi minha aluna, eu soube disso, porque o pessoal trabalhava, né? E ela não aceitava que o filho tivesse autismo. E isso é ruim, né? Porque atrasa. Ela falava que não, que ele era quietinho, que em casa ele fazia tudo, mas não era. Era uma coisa desse tipo. Que vai atrasar cada vez mais o desempenho da criança. E ele precisava de uma mediadora, sabia? Para ficar junto, ajudar, reforçar. Então, existem esses casos, né? Que às vezes as pessoas não aceitam. Os pais não aceitam lá. Agora, não existe, antigamente, é isso que eu estava falando, antigamente existia a denominação turma forte, turma fraca, turma que daí ia começar, estava mais para lá do que para cá. E eles designavam turma A, turma B, turma C, turma D, igual que a Josi falou. Eu peguei essa época desses tipos de turma. Eu sempre era da turma A, gozado, né? Lembrei agora. Eu sei porque quando acabou essa parte, foi todo mundo para o ensino médio, quem era da A, da B, que escolheu o curso normal, ficou todo mundo no mesmo bolo. Aí as levadas era da turma B. Até hoje eu lembro. Eram as mais levadas. Mas é isso aí. A gente, quando vai trabalhar, a gente tem que levar em consideração todas essas características, né? Quando a gente fala as escolhas do método, implica o conhecimento das características dos alunos. Com certeza. Eu não posso, às vezes, fazer um jogo agitado demais para uma turma que já é agitada. Talvez eu tenha que fazer uma coisa, algo que traga calma, né? Que eles possam sentar, ouvir uma história. Coisas que agitem demais, às vezes, não vai dar muito certo, né? Vai deixar cada vez... Acho que é por isso que a minha diretora me tirou da sala. Porque eu sou muito agitada e eu agitava as crianças. Aí ela falava para mim, Luana, seu perfil é de berçário ou então maternal 1. Maternal 2, nem pensar, que você acaba agitando minhas crianças tudo. As crianças saem mais bagunceiras do que quando entram. Aí ela me tirou da turma e acabou vendo que as crianças acabam evoluindo para isso. Eles acabam saindo da creche mais bagunceiros do que quando entraram. Entendeu? Porque eles acabam passando por mim durante a creche. Em algum momento eles passam pela... É porque você deve ser dinâmica, agitar, fazer as coisas assim, querer que todo mundo se movimente. Mas isso é bom, não é ruim. Não é? Eu acho. É isso aí. Aí ela falou que eu tenho que ser no momento que eles estão no berçário.
Ser zen. É isso aí. Ai. Vamos lá. Podemos, então, dizer que o conteúdo de ensino não é a matéria em si, mas uma matéria de ensino selecionada e preparada pedagógica e didaticamente para ser assimilada pelos alunos. Então, essa matéria vai ser selecionada, preparada pedagogicamente, didaticamente, porque o professor vai ver o que ele pode utilizar, né, de metodologia, os métodos, as estratégias. O que são estratégias? São as leituras, os textos, os exercícios, as histórias, né? São esses complementos. E os recursos. Recurso é qualquer coisa material que não existe, de recurso material que não exista na sala de aula. E aí você leva um CD para colocar, né, para eles dançarem, sei lá, hoje é o quê? Rádio que tenha, né? Aí você leva isso para a sala de aula, bota lá para eles dançarem. Você pode levar, às vezes, Páscoa, leva um coelho para eles verem o que é o coelhinho. Qualquer outro tipo de animal que você pode levar, materiais diferenciados para a sala de aula, isso tudo é recurso, que não existe na sala de aula, né? Mas que vai orientar a prática pedagógica naquele momento. Os métodos são a forma pelas quais os objetivos e conteúdos se manifestam no processo de ensino. Por quê? Porque são através deles que se vai rechear essa aula, né? Vai trazer essa aula, movimentar essa aula, a forma que você vai expor essa aula. O que você escolheu para que esses objetivos e conteúdos, né, sejam passados para os seus alunos. Então, gente, a relação objetivo, conteúdo, método tem como característica a mútua interdependência. A matéria de ensino é elemento de referência para quê? Para que nós possamos elaborar os objetivos, que uma vez definidos pelo professor, o que ele quer alcançar com seus alunos, né? A orientação, aí a gente parte para quê? Para a orientação e articulação dos conteúdos e métodos. Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Tendo em vista o quê? A atividade de estudo dos alunos. Então, há uma relação mútua entre os objetivos, entre o conteúdo e os métodos. Todos, né, visando, né, a atividade de estudo dos nossos alunos, das nossas crianças. Por sua vez, os métodos, à medida que expressam formas de transmissão e assimilação de determinadas matérias, atuam na seleção de objetivos e conteúdos também. Aí existem alguns princípios básicos do ensino. São aspectos gerais do processo de ensino que expressam os fundamentos teóricos de organização do trabalho docente. Então, a gente vai ver que são esses aqui. Depois a gente vai falar de cada um separadamente. São eles: ter caráter científico e sistemático, ser compreensível e possível de ser assimilado, assegurar a relação conhecimento e prática, assentar-se na unidade ensino-aprendizagem. Tem alguém que saiu, só rapidinho. Garantir a solidez dos conhecimentos, levar a vinculação trabalho coletivo e particularidades individuais.
Então, esse primeiro princípio básico, só rapidinho que eu... O primeiro princípio básico de ensino é ter caráter científico e sistemático. Então, os conteúdos, eles devem estar em consonância, né, em correspondência com os conhecimentos científicos e com os métodos de investigação de cada matéria. Quando a gente diz isso, o que a gente quer dizer? Que o professor, ele sempre deve selecionar temas de estudos que sejam representativos, que possam contribuir, né, para o desenvolvimento dos seus alunos. Você sempre tem que buscar, né, algo que possa fazer sentido, que tenha utilidade para os seus alunos. Os alunos vejam que aquilo ali, como que ele vai empregar aquilo na sua vida prática, na sua vida cotidiana. Então, cada unidade de ensino ou aula, ela vai ser sempre parte de um conjunto maior, não é isso? Às vezes você tem uma unidade inteira e você vai ter que fazer o quê? Desmembrar essa unidade em subunidades menores para você poder trabalhá-la. É igual quando a gente faz o desdobramento daquele objetivo geral para objetivos menores, que são os objetivos específicos. Aí tem na página 171 algumas recomendações que são essenciais. Então, recomenda-se ao professor o seguinte: buscar a explicação científica de cada conteúdo da matéria, orientar o estudo independente dos alunos na utilização dos métodos científicos da matéria, sempre certificar-se da consolidação da matéria anterior antes dele fazer, ou melhor, antes dele introduzir a matéria nova. Isso é muito importante. Porque não adianta você correr com matéria e ficar gente para trás, né? Então, é sempre bom você saber quais os conhecimentos que já foram consolidados pelos seus alunos e para poder introduzir um conteúdo novo, tá? Isso é muito importante. Assegurar no plano de aula, né, um plano de ensino, a articulação sequencial entre os conteúdos e habilidades. A sequência, gente, ela é importante, a sequência lógica. Você tem que ver qual a sequência dos conteúdos. Você não pode pegar um conteúdo que viria lá atrás e jogar lá na frente, porque, de repente, os conhecimentos prévios desses alunos, eles não estão nem ainda muito amadurecidos para entender esse conteúdo. Luana, quer perguntar alguma coisa, lindona? Eu quero te pedir para você aceitar o João na aula, o João Gabriel. Já aceitei. Então, valeu, Luana. Ô, João, você chegou, lindão. Que bom. Cheguei. Boa noite. Que bom. Boa noite, meu querido. Bom, obrigada, Luana. Valeu, Luana. Obrigado. Mas eu já tinha aceitado ele, porque eu dei até uma paradinha aqui, porque eu fui aceitar o João. Já até botei, João, Gabriel Dutra, né? João Gabriel Dutra. Isso. Já botei, meu amor. Tá? Valeu, mãe. Aqui, uma pergunta. Fala, amor. A prova eu posso te enviar por onde? Pelo AVA. Você vai lá no Pelo AVA? Aonde tem o envelope, vai procurar meu nome. Tem lá 3 Marinéias. Eu não sei por que tem 3 Marinéias lá. Você clica nas 3. Manda para as 3. Tá. Mas faz isso logo depois da aula. Deixa eu te explicar. Para eu ver se chegou. Tá bom, gente? Tá. Para eu dar uma olhadinha para ver se chegou. Porque se não chegar, se der algum problema, eu vou pedir outra via para pelo menos vocês me mandarem, tá? Bom. Tá bom, então. Assegurar a unidade, objetivos, conteúdos e métodos, né?
porque é a metodologia que é o recheio do bolo, tanto para a consecução de você atingir os objetivos, né, em cima dos conteúdos. E organizar as aulas de modo que sejam evidenciadas as inter-relações entre os conhecimentos das matérias e entre estes e demais matérias. A gente sabe muito bem que muitas matérias há uma articulação muito grande, né? Se vocês forem observar, às vezes dentro da própria matéria de didática, né, ou de outra disciplina qualquer, vocês podem encontrar outros conhecimentos que a gente faz uma articulação, às vezes com a psicologia, né, com a sociologia, algumas coisas que vão se articulando. Aproveitar em todos os momentos as possibilidades educativas da matéria no sentido de formar atitudes e convicções, né, sempre tentando chamar a atenção para essa questão da formação de atitude dos nossos alunos, principalmente na questão do respeito, da empatia, da equidade, né? De vocês estarem sempre trabalhando essa questão com eles, até dentro das próprias matérias. Tem muita coisa que dá para fazer, tem textos ótimos, né? Que você mostra a moral ao final, para que eles possam pensar um pouquinho no outro, né, na outra pessoa. Isso se faz muito importante na sala de aula. E está sempre mostrando, né, a postura correta, de como que você aproveita aquele conteúdo para mostrar, olha só, o que a gente tem que ser, vamos respeitar o colega. Isso, eu acho que nós que somos professores, a gente sempre tem que estar fazendo esse tipo de formação. Você gostaria principalmente, de mostrar às crianças que para elas se colocarem no lugar do outro. Isso porque às vezes eles colocam apelido, né? Isso aí acontece demais, né? O famoso bullying. E se colocar no lugar do outro, sempre mostrar para eles que gostaria que fizesse com você. Então, isso a gente tem que estar nessa a formação deles mesmo. Bom, aí tem o 2, que é ser compreensível e possível de ser assimilado. Só rapidinho. Ser compreensível e possível de ser assimilado. Devem ser compatíveis com as condições prévias com as quais as crianças se apresentam em relação à assimilação dos conhecimentos, a assimilação dos novos conteúdos, né? Aquele problema de você estar sempre vendo as condições prévias que esses alunos apresentam antes de apresentar um novo conteúdo. Então, na página 172, tem algumas recomendações que são importantes nesse sentido, que para atender a esse princípio, estabelecer sistematicamente os vínculos entre os conteúdos escolares. Olha, isso aqui é muito importante. Os vínculos entre os conteúdos escolares, as experiências e os problemas da vida prática. A criança aprende muito mais quando ela vê esse elo, né? Quando ela vê representatividade, quando ela vê que aquele trabalho que a professora fez para ver o que tinha na rua dela, né? Se tinha comércio, se tinha praças, como que isso vai ser importante para ela estar dando esse depoimento na sala de aula, né? Então, ela está vendo que o conteúdo que ela está estudando vai de encontro ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Então, isso é muito importante. Exigir dos alunos que fundamentem com os conhecimentos sistematizados aquilo que eles realizam na prática. O que eles fazem no seu dia a dia? Olha, o professor pode explorar tanta coisa, né? Dentro dos seus cotidianos.
No outro dia eu presenciei uma coisa que eu achei interessante. Até aqui no supermercado, o Serve Bem, entrou uma criança, mas era pequena, assim, devia ter uns 6, 7 anos, para fazer compra. Aí as meninas falaram assim, as meninas do caixa, essa garota deve morar pertinho daqui, né? Porque qual é a mãe que ia mandar uma criança fazer compra? Elas ficaram conversando entre si, as duas caixas. Mas a menina fez a compra, ainda olhou o troco, eu achei interessante, porque eu fiquei observando. Ela pegou o troco, contou, viu se estava certinho e foi embora. E elas ainda comentaram isso, olha só, ela é esperta, ainda deve estar acostumada a fazer compra. Mas pequenininha, ela devia ter uns 7 anos. 7 anos por aí, 8, se tivesse. Sozinha. Depois eu olhei, eu estava atrás dela, aí eu olhei, aí eu fiquei observando. Ela foi embora sozinha mesmo, de demorar ali por perto. Então, quando você sistematiza, né, o seu conhecimento e aquilo que é prática, essa menininha, por exemplo, o que ela aprende na escola, ela pode levar enquanto aluna essa prática dela para a sala de aula. Não, professora, eu faço compra, eu vou no supermercado, eu sei pegar o troco, né? Por isso que é tão importante quando a gente sai com os nossos alunos em aula de passeios ao supermercado para ver preço, tomada de preços, e depois a gente trabalhar isso na sala de aula com eles. Como que isso é importante? Ou não só ali, se tiver uma feira. Maricá antigamente tinha feira. Aqui tem, né? Agora que não está tendo. Mas aos domingos tem uma feira ali no trenzinho, com coisas orgânicas. Poxa, muito bom. Aquele pastel com caldo de cana, delicioso, frito na hora. Olha só que saudade tá fazendo tá fazendo falta, não tá, gente? Bom, mostrar como os conhecimentos de hoje são resultado de experiência das gerações anteriores em atender necessidades práticas da humanidade e como serve para criar novos conhecimentos para novos problemas. Então, mostrar que o que foi anteriormente, ainda muita coisa permanece hoje aqui para a gente. Se a gente for pensar, hoje a gente tem um coronavírus aí, um vírus, eu falo que é um vírus invisível, que está matando sem sentir. E a gente teve há anos atrás, acho que foi a gripe espanhola, né, que matou muita gente. Então, o que acontece? De tempos em tempos acontece alguma coisa. E muitas pessoas fazem, como é que se diz? Falam também dessa época onde morreu muita gente. E até agora nada, nenhuma vacina, né? Fazer o quê? Vamos lá. Outro, assegurar a relação, assentar-se, tá? Assegurar, mas é assentar-se na unidade, na relação conhecimento e prática, que a gente estava falando. Assegurar a preparação dos indivíduos para o mundo do trabalho, gente, para a cidadania, para a participação nos vários setores sociais, né? Dominar conhecimentos e habilidades e saber aplicá-los. Isso também é muito importante na escola, né? Porque à medida que a gente vai trabalhando isso tudo, a gente vai mostrando para a criança o papel dela enquanto cidadã, enquanto participante, né, da vida social, e que tudo que ela aprende na escola, aquilo vai servir para ela no dia a dia, vai ser aplicado no dia a dia. Agora é que assentar-se. Assentar-se na unidade ensino-aprendizagem. Isso. Uma ação decidida do professor no sentido de estimular nos alunos qualidades e atitudes necessárias ao estudo ativo e independente. Né? Que o professor deve criar o quê? Condições para que seus alunos dominem os conhecimentos e métodos, que ele possa desenvolver
a iniciativa, porque esse que é o nosso intuito, né? Que nossas crianças se tornem autônomas, se tornem independentes, né? Que tenham curiosidade, a curiosidade científica, a curiosidade de saber das coisas, atenção, que elas participem, que elas tenham interesse, né? Tudo isso é o que vai favorecer o processo de transmissão de conhecimentos, né? Para que elas possam assimilar, que possa obter uma assimilação desses conhecimentos. Garantir a solidez dos conhecimentos. O desenvolvimento das capacidades mentais e modos de ação é o principal objetivo do processo de ensino. Agora, seria o quê, gente? Visa o quê? O desenvolvimento, né, das capacidades mentais e cognitivas dos alunos, fazendo com que eles possam adquirir a assimilação dos conhecimentos, das habilidades, dos hábitos. Então, ele exige, nesse momento, exige do professor, né? Exige do professor, o professor tem que estar sempre voltando no seu conteúdo, recapitulando a matéria anterior. O professor pode fazer exercícios de fixação, tarefas individualizadas, principalmente para aqueles alunos com dificuldades. A gente não pode esquecer de um aluno. A nossa sala a gente às vezes planeja uma atividade coletiva, mas sempre tem aqueles que necessitam de um atendimento mais individualizado na sala de aula. Precisa de mais atenção até do professor do que aquele que anda sozinho, que caminha sozinho. O professor nunca pode se esquecer disso. E sempre é bom a gente fazer um retornozinho, né? Vamos ver como é que está, vamos recapitular o assunto da aula passada, das aulas anteriores. Camila também saiu. Para poder, né, fixar, solidificar, né, os conhecimentos. Então, isso que vai garantir a solidez dos conhecimentos. O professor sempre estar voltando, não, vamos relembrar, porque muita coisa às vezes cai no esquecimento da gente, imagine de criança, né, gente? A gente tem que estar sempre recapitulando, sempre voltando, para que não caia no esquecimento. E depois, levar a vinculação, trabalho coletivo, particularidades individuais, que tem também a ver um pouco com o que a gente estava falando, né? Porque o professor, o trabalho docente, ele deve ser organizado e orientado para educar a todos os alunos da classe coletivamente. Mas aí, quando a gente fala educar a todos da classe coletivamente, a gente não pode esquecer que nós temos alunos diferentes na sala de aula. Existe o quê, minha gente? As famosas diferenças individuais, não é isso? Então, se existem as famosas diferenças individuais, a gente tem que estar sempre atento para trabalhar com aqueles também que necessitam mais da nossa ajuda. Nesse caso, a gente pode ver que algumas medidas são importantes, tem até no nosso texto, que é o quê? Explicar, às vezes com clareza, os objetivos da atividade docente, as expectativas em relação aos resultados esperados e as tarefas que os alunos estarão envolvidos. Então, o professor tem que ter sempre esse cuidado na hora. Ele tem que explicar para os alunos mais claramente o que se espera daquelas tarefas, né? O que eles vão fazer, quais as expectativas que são aguardadas. Desenvolver um ritmo de trabalho de acordo com o nível máximo de exigências que se podem fazer para aquele grupo de alunos. Prevenir a influência de particularidades desfavoráveis ao trabalho escolar. Às vezes, aí traz aqui, colocar nas primeiras carteiras alunos com problemas de visão.
audição, dirigir-se com mais frequência a alunos distraídos, chamando a atenção deles para a aula. Tem crianças que se passa um passarinho na janela, olha, passa borboleta, faz um barulho, já olha, aí tem toda a sua atenção voltada para aquilo ali e esquece da aula. Então, o professor tem que estar atento a isso também. Dar mais detalhes de uma tarefa a alunos mais lentos, isso também é muito importante. O professor tem que estar... Olha, por isso, olha, o professor não pode ser aquele professor que fica só lá na frente, na sala de aula. O professor tem que andar pela sala de aula, entre as carteiras, observando. Enquanto ele está dando aula, ele vai observando os seus alunos, ele vai caminhando para ver o que os alunos estão fazendo, né? Porque às vezes os alunos estão ali de corpo presente, mas às vezes estão fazendo outras atividades também. Então não adianta. Às vezes nós costumamos ter as carteiras uma atrás do outro, né? Então é sempre bom o professor fazer um passeio pela sala de aula enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está ensinando um conteúdo novo. Isso é sempre muito bom. Considerar que a capacidade de assimilação da matéria, a motivação para o estudo e os critérios de valorização das coisas não são iguais para todos os alunos. Tais particularidades requerem uma atenção especial do professor, a fim de colocar os alunos isolados em condições de participar do trabalho coletivo. Tem sempre aquele aluno que é mais difícil de participar, de trabalhar em grupo. Então, o professor tem que ter uma atenção especial para esses alunos, né? Para que eles possam participar mais ativamente das tarefas em conjunto. Não pode deixá-los separados. Quantas vezes que eu já dei aula e eu já vi alunos chegarem perto de mim e falar: professora, eu não gosto de fazer trabalho em grupo, não, quero ficar sozinho. Disse, não, mas vamos arranjar um grupo, vamos fazer acontecer, porque isso acontece sempre. Você não vai desenvolver um trabalho sozinho, às vezes é um seminário, isso e aquilo. Não, vamos fazer em conjunto. Mas com resistências, hein? Bom, aí a gente agora vai falar da classificação dos métodos de ensino. Há muitas classificações de métodos de ensino, conforme os critérios de cada autor. Dentro da concepção do processo de ensino abordada, os métodos de ensino são considerados em estreita relação com os métodos de aprendizagem ou métodos de assimilação ativa. Ou seja, os métodos de ensino fazem parte do papel de direção do processo de ensino por parte do professor, tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, o critério de classificação dos métodos de ensino resulta da relação existente entre ensino e aprendizagem, concretizada pelas atividades do professor e alunos no processo de ensino. Então, gente, existem vários tipos de métodos de ensino. Então, a gente tem, primeiramente, o método de exposição pelo professor, que nada mais é quando o professor expõe, né? Ele faz aquela exposição dele e o aluno recebe. Mas não quer dizer que o aluno vai ser passivo, não. Hoje em dia, os nossos alunos não são passivos, né? Enquanto o professor está expondo alguma coisa, os nossos alunos estão interagindo com o conteúdo que está sendo trabalhado, né? Então, entre essas formas de exposição pelo professor, nós temos a mais comum, que é a famosa exposição oral ou exposição verbal, né? Que é muito importante quando o professor vai dar um assunto novo, quando eles possuem, pode-se verificar quais são os conhecimentos prévios que esses alunos já possuem, né? E, através disso, a palavra do professor
também estimula os alunos à participação. E a exposição é igual quando você está com uma turminha pequena, você faz a rodinha e coloca um assunto e todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Até os pequenininhos participam bastante, se vocês observarem. Durante a exposição, né, oral, você faz a rodinha e coloca como que as crianças gostam de falar. Gostam de expor as coisas que elas estão querendo naquele momento, né? Então, isso é muito importante e é estimulante, faz com que as crianças participem daquele momento, aprenda alguma coisa com os seus pares, né? Com os colegas, com a professora, com os colegas. Sempre tem alguma coisa a mais a aprender. Bom, tem a demonstração, né? Que geralmente é uma forma de apresentar fenômenos ou processos que podem estar acontecendo. Muito comum, eu da outra vez falei, vou falar de novo, por exemplo, você pode fazer com ele a experiência do feijãozinho, né? Pode ser feijão, caroço de milho, e observar cada dia como que vai ocorrendo, o que vai mudando nesse experimento, né? Isso é importante também. Aí a criança tem uma noção. Também, não sei se vocês conhecem, eu vi uma vez que fizeram era uma meia com alpiste, que depois ficava cheio de cabelinho, o bonequinho também. O alpiste vai nascendo, né? Vai criando as folhinhas. É interessante, alguém já viu isso? Muito bacana. Era um bonequinho, aí ficava o cabelinho todo para cima do alpiste. E aí a gente tem a ilustração, né, que vocês sabem que pode ser qualquer coisa que vocês levem, pode ser uma gravura, pode ser mapas também, né, gráficos. Você pode ter também o esqueleto, tipo um mapa, né, gravura, etc. E a exemplificação. Vocês podem, eu falei da outra vez, exemplificação, trabalhar o dicionário, consultar um livro, né? São coisas que você pode estar fazendo na sala de aula com os alunos, para que eles possam depois reproduzir. É isso. Eu até me lembrei aqui, não sei se eu falei da outra vez, quando eu aprendi a usar o dicionário. Foi muito interessante, né? Porque o dicionário tem muitas palavras e a gente queria procurar as palavras. Aí a minha professora levou dicionários da biblioteca e todo mundo sentou para poder aprender a mexer no dicionário. Isso aí é um bom exemplo também. Bom, aí a gente tem um método de trabalho independente, né? Que são o quê? Tarefas que são passadas para os alunos, dirigidas, né? Tem que ter sempre a orientação do docente, para que eles resolvam de modo independente e criativo, né? Eles possam ser criativos. Então, são exemplos. Por exemplo, a gente tem o estudo dirigido, todo mundo conhece, né? Pode ser individual, pode ser em dupla. E ele tem as seguintes funções, o estudo dirigido. Pode ser para a realização de exercícios e tarefas, para reproduzir os conhecimentos que foram trabalhados, aplicados pelo professor numa aula. E pode ser também para a elaboração pessoal de novos conhecimentos a partir de questões sobre problemas diferentes, já resolvidos em sala de aula, que você queira dar alguma coisa diferente para eles resolverem, né, fazer uma elaboração pessoal. Tem alguma coisa até importante aqui na página 182 que fala sobre isso. Qual é a importância do estudo dirigido? Através do estudo dirigido, minha gente,
a criança, né, o aluno, pode desenvolver habilidades e hábitos de trabalho independente e criativo. Sistematizar e consolidar conhecimentos, habilidades e hábitos, possibilitar a cada aluno individualmente resolver problemas, vencer dificuldades e desenvolver métodos próprios de aprendizagem. Possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de trabalhar de forma livre e criativa, com os conhecimentos adquiridos, aplicando a situações novas, referentes a problemas cotidianos da sua vivência e a problemas mais amplos da vida social. Possibilitar ao professor a observação de cada aluno e suas dificuldades e progressos, bem como a verificação da eficácia do seu próprio trabalho na condução do ensino. Porque aí você vê as dificuldades que os alunos estão tendo em formular as respostas, em achar as respostas no contexto que foi passado. Então, isso é importante. O estudo dirigido é um trabalho autônomo, né? Independente, se for feito sozinho, mas ele também pode ser feito 2 a 2. Eu acho que ainda é o melhor. Assim, mais do que isso, não. Mas a principal função do estudo dirigido é a realização de quê? De exercícios e tarefas de reprodução de conhecimentos e habilidades. Essa que é a principal importância do estudo dirigido. Bom, aí a gente tem agora o método de elaboração conjunta. Não, ainda tem uma coisa importante para falar sobre o estudo dirigido, que eu acho que vale a pena. A investigação e solução de problemas também visa não apenas o quê? A aplicação de conhecimentos e situações novas no âmbito da matéria, mas também situações da vida prática. Então, através do estudo dirigido, a gente pode através da investigação e solução de problemas, que ainda faz parte do trabalho independente, a gente pode levar o aluno a solucionar problemas, se colocar, né, fazer coleta de dados, de informações, identificação de possíveis soluções. Ele pode escolher soluções possíveis com base nas condições existentes. Então, o trabalho independente, além de tudo, além de ter o estudo dirigido, a gente também pode fazer investigação e solução de problemas também, botando a criança para solucionar determinados problemas que surgem até no dia a dia na sala de aula. Fazer com que ele seja criativo, que ele possa solucionar alguma coisa dentro da própria estrutura da sala de aula. Que ele, quer ver uma coisa que é muito comum acontecer com nós professores? Os alunos criarem o próprio código da própria sala de aula. Sabe o que é isso? Se pode levantar a toda hora, se pode ir no banheiro a toda hora, como que tem que ser feito. Aí a professora bota todo mundo para ver as soluções para esse problema. Se a turma está muito barulhenta, então vamos resolver o problema todos juntos aqui, para saber, né, tirar as próprias soluções dos próprios alunos, colocá-los para pensar o problema, né? A colocação do problema. Vocês estão sendo muito barulhentos, estão atrapalhando a aula, vamos tirar soluções aqui para o dia a dia da sala de aula. Então, vamos ver o que seria importante. Fazer um código de ética da sala para eles? Um código de como que eles devem se comportar? Então, isso tem que tirar deles. Isso é um exemplo. Bom, aí a gente tem também, gente, o método de elaboração conjunta, que é o quê? A conversação didática, que é aquela interação, interrogatório didático, né? Aquela interação entre professor e alunos, sempre visando a obtenção de quê? De conhecimentos, de habilidades, de atitude. Eu costumo chamá-la de conversação didática, né?
aquela conversa informal, aquela conversa que a gente, às vezes, quer para poder buscar o assunto que nós vamos trabalhar. Aí tem os métodos de trabalho em grupo. Existem vários métodos de trabalho em grupo, né? E esses métodos, a gente pode trabalhar, consiste em quê? Às vezes você distribui alguns estudos, temas iguais, diferentes, a grupos, né? Que podem ser fixos, que a maioria das vezes a gente acaba ficando com os grupos fixos, né, gente? Que ninguém gosta de misturar, ou variáveis, pode ser grupos variáveis, compostos de 3 a 5 pessoas ou mais, né? Mas qual é a importância desses grupos? A cooperação, gente, olha, interagir, cooperar entre si, mostrar que na hora a gente tem que partilhar mesmo ideias, conceitos, ajudar a formar, né, aquele conhecimento. E cada um dá a sua contribuição, não é verdade? Porque é isso que acontece. Ou deveria acontecer, né? Ou deveria acontecer. Se você participa de um grupo, todos têm que participar, têm que contribuir de alguma forma. Não vai deixar na... Geralmente só um que faz, né? Quem é que falou, Gabriel? Eu. Pois é. Tem sempre aquele, quer ver? Uma coisa que é muito comum, tem sempre aquele que não quer tirar nota baixa, que fica assim, não, se não fizer eu vou fazer tudo, mas não tiro nota baixa. Aí carrega o grupo nas costas, não é isso? Pois é. Isso aí. Então, gente, a gente tem vários tipos, né? Que tem aí, ó, o debate que vocês já conhecem. Tem o TPG. O TPG é a terapia psicodinâmica de grupo. Geralmente é usado muito na psicologia, trabalhos voltados para a psicologia. Tempestade mental, que também é conhecida como brainstorming ou torvelinho de ideias, que é um trabalho que a gente faz, às vezes, para iniciar uma aula, ou tirar um conceito dos alunos, você joga um tema, e esse tema, o que a gente faz? Ao mesmo tempo que você está trabalhando, você pede a cada aluno na sala de aula que dê uma palavra para depois a gente formar conceitos. Por isso que se chama tempestade cerebral. É a primeira palavra que vem à minha cabeça, eu jogo sobre aquele tema que eu coloquei. Aí o que o professor faz? O professor vai vendo as palavras que foram colocadas pelos alunos, ao mesmo tempo ele vai aparecer às vezes palavras que não se encaixam com o tema que ele pediu. Mas aí ele tem que conversar, mas ele não pode discriminar aluno nenhum, ele vai conversando, né, mostrando, mas será que se encaixa essa palavra aqui, não sei o quê, até formar um conceito sobre alguma coisa, né, escrever sobre alguma coisa, também é importante. A gente também tem o GV e GO. O que é o GV? GV é um grupo de verbalização. E o GO é o grupo de observação. Não sei se vocês já participaram com alguma coisa assim. É tão bom, às vezes, fazer uma técnica diferente. A gente separa 2 subgrupos. Um grupo vai ser o grupo que vai o quê? Discutir um assunto qualquer. E o outro grupo... Mariné, GO é o grupo de quê mesmo? O GO... Ai, tomei um susto. O GO é o grupo de observação. Então, o professor pega uma classe, aí divide a classe em 2 grupos. Só que um grupo vai ser aquele grupo que vai discutir o assunto naquele momento. E vai ficar outro grupo observando. E depois troca, e a gente inverte os papéis. O que era GO, passa a ser GV. E o GV passa a ser GO, para depois juntarem as conclusões dos 2 grupos. Está dando para entender? Aí chegar a um consenso. Maneiro. Dessa forma eu nunca tinha visto, não. Mas é legal, é maneiro, é muito bacana. Eu já fiz isso com meus alunos quando eu trabalhava. Pena que não deu para a gente fazer, porque seria interessante. Porque você joga um tema que seja polêmico para os primeiros, os alunos que vão fazer a primeira verbalização,
esse grupo, ele vai discutir esse assunto e vocês, um outro grupo vai ficar observando e depois a gente troca. Depois a gente forma um grande grupo para ver o que cada grupo achou que não valia, que estava fraco, ou que foi relevante no pensamento do primeiro grupo que verbalizou, que conversou sobre o tema. Ver aí para formar algum conceito, alguma coisa. É muito legal. Seminário que todo mundo já conhece, né? E a gente tem também o quê? As nossas atividades especiais, que são aquelas que vão complementar os métodos de ensino, né? Aí a gente tem o estudo do meio, aí eu falo das nossas aulas, passeios, né? As nossas visitas técnicas, né? O jornal escolar, são todas atividades especiais que podem acontecer. O teatro na escola, quantas coisas que a gente pode estar levando para a sala de aula, né? E a gente ainda tem os meios de ensino, que são aqueles recursos, gente, didáticos. São todos recursos didáticos, né, que são os recursos materiais utilizados pelo professor e pelos alunos para a organização e condução metódica do processo de ensino-aprendizagem. Equipamentos são meios de ensino gerais necessários para todas as matérias, cuja relação com o ensino é indireta. Então, são aqueles equipamentos que a gente vai levar para a sala de aula. Às vezes você leva um data show. Na sala de aula que você trabalha não tem o data show, mas você levou naquele dia porque você queria mostrar, fazer uma demonstração de alguma coisa pelo data show. Ele é um recurso. Você leva um rádio, né, com CD, para passar e contar uma historinha, ou leva um DVD, já leva as crianças para uma televisão, sei lá. Isso aí leva para a sala de leitura, sala de vídeo, né? Geralmente algumas escolas têm. São recursos que a gente não tem na nossa sala de aula, mas que você vai utilizar naquele dia. Você leva o CD para passar para eles. Então, isso é um recurso auxiliar de ensino, tá? O momento didático mais adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no qual se adquirirá o efetivo traquejo na manipulação do material didático. O traquejo é aquele que às vezes falta em determinados professores, que precisa mexer no data show e não sabe, né, Gabriel? Aí precisa do aluno para ajudar naquele momento, que não sabe colocar o CD, mas que sempre precisa de ajuda de alguém, tá bom? Eu sempre lembro que você me ajudava, tá vendo? Os métodos de ensino. Tá fazendo falta, não tá, Gabriel, a sala de aula? Tá fazendo bastante, cara. Gente, aí a gente vai finalizar. Vou interromper o nosso compartilhamento. Acho que foi até aqui. Deu para entender um pouco, gente, desse assunto? Os métodos, porque a gente vai utilizar isso quando nós formos fazer o nosso planejamento, e eu vou dividir todo mundo em grupo depois, na próxima aula, que a gente vai fazer um plano de ensino. Então, no plano de ensino, a gente precisa colocar qual o método que você vai utilizar, os recursos, objetivos, um geral, e o desdobramento desses objetivos geral, né? Os conteúdos que vão ser trabalhados. Então, para cada conteúdo, você tem que ver qual o recurso que você vai utilizar, qual o método que você vai utilizar. Você vai dar um estudo dirigido, você vai fazer exposição oral, né? O que você vai utilizar? Você vai fazer experimentos. E você tem que ver o que você vai utilizar. Por isso que é tão importante para a gente trabalharmos, entendermos, né? Sobre métodos de ensino, objetivos, como buscar os conteúdos, né,
que são importantes para aquele ano de escolaridade. Então, e também tem ainda a questão da avaliação. Semana que vem eu vou voltar um pouquinho só para falar da avaliação, porque a gente vai depois pegar planejamento e vamos desdobrar ainda o planejamento, vamos dividir as nossas equipes. A partir da semana, eu acho que semana que vem eu acho que eu já vou separá-los. Ou se vocês estão com um grupo em alguma disciplina, teve algum trabalho com um grupo? Hein, Luana? Vamos pegar a Luana, porque a Luana é representante? Ela responde. Tem um agora, o Marinéia. Aí, ó. Tem? De quem? Tem do Ângelo. Eu imaginei que Ângelo talvez tivesse... Já tem os grupos tem separados. Tem da TI também. Ah, tem? Oh, beleza. A TI já passou do trabalho, gente? Tô nem sabendo. Ela não oficializou, não, mas ela comentou que vai pedir pro próximo... para negócio da P2 já. Ela falou? Então. Falou já. Depois você me manda lá no PV, então, que eu nem sei. Tá, vou mandar no grupo lá. Fiz chamada, eu sei quem tá aí. Eu vou até repassar, porque pode ser que tenha entrado alguém. Não, pode ser que tenha entrado alguém e eu não tenha colocado. Ó, a Josi, Camila Soares. Presente. Débora Sarmento. Lorena. Estava aí. Saiu? Lorena está aí ainda. Débora. Presente, tô. Está aí. Maria Eduarda Mota. Eu acho que está todo mundo aí. Vinícius, Maria Eduarda Braga, Amanda, a Ingrid. Estou vendo todo mundo aqui pela localização. A Ingrid, a Larissa Alves, Carol Silva, Luana, Milena, Gabriel Dutra. Tá todo mundo? Esqueci de alguém? Acho que não, né? Então, 14 alunos presentes. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fala do trabalho, professor. Fala, amor. Fala, Vinícius. Sobre o trabalho. Porque o grupo do Ângelo é em trio. É em trio? Não, mas... Isso. Mas pode ser em trio também. Às vezes é um grupo menor. Eu acho que é até melhor para fazer o planejamento. Eu vou explicar um planejamento, como que a gente vai fazer. Que aí vocês vão ter que se interagir. Nós somos quanto? 21 na minha aula. 21. A gente pode... Eu vou pensar direitinho. Vocês acham que poderia aumentar o número de integrantes ou 3 está bom? Acho que o ruim de 3 é que acaba depois ficando muito grupo para apresentar, né? Não, mas o planejamento seria até interessante. A gente pode... Olha, a gente pode fazer com 4. 4 seria um bom número, concordam? Um grupo vai ficar maior, eu acho. O que vocês acham? Pode ser. Okay. Aí eu vou fazer o seguinte, vão pensando quem serão os 4 e na semana que vem a gente já vai alinhavando como vai ser esse trabalho. Tá bom? Eu vou explicar, vou falar um pouquinho de avaliação, porque teve gente aí que não participou das aulas de avaliação, para a gente poder engrenar, mas já vou adiantar o trabalho. Falando nisso, vocês viram que tem um trabalho que está no AVA, observaram? É um texto que fala de planejamento só para a gente trabalhar um pouquinho mais o planejamento e depois fica mais fácil. Tá? Eu pedi para vocês darem uma olhadinha lá no AVA, para eu acho fazer uma apreciação do texto, né? Porque é um artigo que fala sobre planejamento. Mas não esquecer, isso é para todo mundo, tá, gente?
que já vai valer 1,5 ponto, eu acho. Não é isso que está lá? Acho que é assim. 1,5 ponto. Aí o Bruno já botou papo firme, certo? Então tá. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, o pessoal que não fez a avaliação, eu fico muito preocupada com a questão de se vai chegar ou se não vai chegar a avaliação. Eu vou olhar daqui a um pouquinho. Vou deixar também um pouco ligado o fórum, porque a gente tem que deixar o fórum ligado, porque se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar no fórum também, tá? Fórum para a gente tirar dúvidas, tá? É isso. Fórum de dúvidas. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém. Acho que a gente pode encerrar. Podemos encerrar? Sim. Sim. Eu poderia também te mandar a prova pelo WhatsApp, se você quiser. Não? WhatsApp não, pelo amor de Deus. Não, tem que ser pelo e-mail. WhatsApp é nem pensar. Pode ser.